Olá, eu sou Paulo Fleury, muitos de vocês me conhecem como Dr. Paulo Fleury Teixeira. Eu sou médico, é verdade, trabalho há muitos anos com maconha medicinal, com uso medicinal de canabinoides, né, como queiram chamar, mas sou também filósofo de formação e estou iniciando uma série de vídeos com a análise da situação econômica, social, geopolítica mundial que nós estamos vivendo e que eu tenho escrito sobre isso já nos últimos 5 anos ou até um pouco mais, porque justamente é um dos objetos, é o objeto central da minha própria formação filosófica. Como eu coloquei no último vídeo postado, eu vou iniciar então essa série de gravações para deixar registrado essas reflexões, essas análises, e eu me propus a fazer isso de modo retrospectivo, ou seja, começando dos textos mais atuais, das análises mais atuais, e voltando até o início dessa série. Agora, por circunstâncias, justamente calhou de eu estar diante dos meus olhos alguns textos que são explicativos das bases analíticas, econômicas, históricas dessas minhas análises. Eu vou, então, lançar mão de um desses textos, principalmente de novembro de 2020, que eu dei o nome de Teses Econômicas de Itacaré, porque foram escritas na cidade de Itacaré, na Bahia, em 2020, né, como eu estava dizendo. E eu estava revendo elas e elas se aplicam muito bem para esse trabalho inicial. Para finalizar essa introdução, eu quero dizer, mais uma vez, que as minhas previsões ou as tendências que eu iniciei a análise, a exposição justamente nessa época, ou um pouco antes até, têm se mostrado verdadeiras ou têm se comprovado pelos fatos, infelizmente, de modo que essa situação de extrema gravidade, de risco real de guerras mundiais muito mais violentas do que, infelizmente, a gente já está vivendo, e até de guerras civis, né? Por exemplo, os Estados Unidos, a beligerância, a crise social, a violência política e social é crescente numa medida completamente inaudita, né? Onde as forças armadas estão sendo lançadas, né, ou enviadas contra as próprias cidades norte-americanas, onde há uma resistência maior às ações bárbaras ou fascistas, se você quiser, da nova polícia de imigração do governo Trump. Enfim, é uma situação extremamente grave e nessas teses econômicas eu explico um pouco do fundamento disso e enfim, também da resolução disso que deve vir adiante, porque tudo está, de certo modo, determinado pelos mecanismos econômicos sociais que estão pondo em movimento essa grande crise. Então vamos lá, Teses Econômicas de Itacaré, de novembro de 2020, começando o primeiro item, sob um aspecto irônico e trágico, a concentração ilimitada de riqueza promove saltos de desenvolvimento no sistema econômico, tecnológico, social, capitalista. Isso se deve menos ao aumento do investimento privado, que supostamente se resulta dessa concentração, ou resultaria dessa concentração de riqueza, do que às crises que esse processo de concentração inevitavelmente provoca ao longo do tempo. Item 2. O desenvolvimento da produção, o desenvolvimento tecnológico, científico em todas as áreas, termina por levar a mudanças nas condições de trabalho e de vida em geral das pessoas e, por isso, necessariamente também nas suas relações. Esse processo se repete historicamente sempre, mas através de mecanismos e transformações características de cada modo de produção. E ele deve se dar mais aceleradamente, ou tão mais aceleradamente,
quanto mais aceleradamente se der o desenvolvimento transformador da produção. Item 3. No sistema capitalista, a concentração da riqueza progressivamente solapa, mina, a base da reprodução do próprio capital em escala sistêmica, levando a crises periódicas na reprodução econômica da sociedade em geral. Mas essas crises são, por sua vez, motores de desenvolvimento acelerado de setores e, ao fim, de toda a economia. Do mesmo modo como as podas podem ser para o crescimento das plantas. Ser úteis, ser positivas, ao fim, para o crescimento das plantas. Item 4. O capitalismo é necessariamente uma economia expansiva. A reprodução do capital deve ser, por sua lógica mesma, necessariamente expansiva, ampliada. E, por isso mesmo, no limite, será sempre uma economia de consumo popular, de massas, expansivo. Se isso não se realiza, o sistema entra em crise estrutural. O desajuste, ou esse desajuste estrutural, conduz a crises econômicas parciais, mais intensas e repetidas, periodicamente, em intervalos curtos o suficiente a se acumularem, a intervalos curtos o suficiente para se acumularem e se intensificarem. Essas crises atingem e provocam modificações em distintas dimensões da vida social, em distintos aspectos na vida econômica, política, sociocultural, conforme as condições históricas em cada local, mas sempre com características comuns. Item 6. É da lógica própria do sistema socioeconômico capitalista que a reação mais forte, mais intensa e mais predominante no sistema, diante da tensão representada pela necessidade de grandes transformações econômicas e sociais, que esta reação seja justamente a maior concentração de riquezas, ou para a maior concentração de riquezas, para mais concentração de riqueza e poder nas mãos dos capitalistas. A reação própria do poder capitalista é, em geral, sempre maximizar os seus lucros e, na incerteza, proteger-se ao máximo. Essas duas posições, atuando juntas, vão, por todas as vias, buscar a concentração da riqueza, o que termina intensificando o desajuste estrutural e a própria crise. Ao fim, a inevitável intensificação das crises sistêmicas capitalistas irá até o ponto em que vários aspectos da vida social serão aceleradamente modificados. Neste processo, alguns setores tornados antieconômicos serão completamente transformados ou destruídos, e formas tradicionais de trabalho, remuneração, relacionamento profissional e até interpessoal, assim como toda a superestrutura social e cultural que a elas se vincula, serão mais rapidamente modificados em função da crise. Nessas situações de crise, termina que novas tecnologias e novas relações sociais, por exemplo, novas formas e regras de trabalho, serão muito mais rapidamente incorporadas e disseminadas. Assim o sistema pode se recompor e encontrar novas bases de desenvolvimento cumulativo. É, como eu disse, como uma grande poda ou grandes podas realizam para o crescimento de plantas. É por isso que no sistema capitalista o processo de concentração de riquezas, como deve ocorrer em uma onda liberal no sistema, termina produzindo acelerações, saltos no desenvolvimento no sistema socioeconômico, Mas à custa e por meio, obviamente, como eu estava dizendo, à custa e por meio de crises econômicas e sociais de extrema virulência e destrutividade, como estamos vendo, penalizando de modo violento multidões que são atropeladas por essas crises, em todas as suas dimensões,
pessoais, sociais, profissionais, financeiras, sobretudo. A perda de renda, a quebradeira em grandes setores da economia, as crises de desemprego ou subemprego, as crises políticas nacionais e internacionais, a emergência de forças ideológicas e políticas regressivas, o aumento da violência e da opressão, o crescimento da xenofobia e do fascismo, as grandes guerras, as crises sociais extremas, a degradação social, por exemplo, há grandes crises de verdadeiras epidemias de alcoolismo e dependência de ópio que estão acontecendo hoje nos Estados Unidos, matando dezenas ou até centenas de milhares de jovens, são parte e expressão dessa grande crise. Enfim, tudo isto é esperado no curso dessas crises estruturais da acumulação capitalista, essas grandes crises sistêmicas capitalistas. O custo pessoal e cultural dessas grandes crises estruturais não pode jamais ser menosprezado. Mas este parece ser um processo inevitável para operar grandes transformações na dinâmica do sistema socioeconômico dentro da estrutura sob a lógica capitalista liberal. É inevitável que no sistema capitalista a gente tenha, portanto, de tempos em tempos, uma reemergência da ideologia econômica liberal, que é, digamos assim, a ideologia natural do poder capitalista. Mas, logo adiante, necessariamente até, essa ideologia se degenera na ideologia fascista, que é o que a gente está vendo agora, sem dúvida, para tentar garantir a ordem social nas etapas finais do processo de concentração de riquezas, que são caracterizadas por essas crises sucessivas e sem resolução que estamos vendo. Por fim, as guerras interimperialistas parecem ser a solução final mais fácil e espontânea para as grandes crises estruturais capitalistas. A realidade absurdamente destrutiva das grandes guerras, com o risco de verdadeira perda civilizatória de larga escala, sempre estará presente nessas crises estruturais da reprodução social capitalista. O desenvolvimento da tecnologia militar só aumenta progressivamente este risco. Além disso, já é perceptível que hoje a continuidade do direcionamento dos novos investimentos, ou seja, o direcionamento da economia, o direcionamento do desenvolvimento futuro imposto pela estrutura econômica capitalista, também pode rapidamente comprometer a própria existência humana no planeta na forma das grandes crises ecológicas ou de outras extremamente destrutivas. Essas foram as teses de novembro de 2020, e, ao meu ver, elas realmente se comprovam, estão se desdobrando esses eventos previstos, e a sua resolução se dará pela superação desses processos. Vamos tratar disso no próximo vídeo, perdão.